me transformou enquanto pediatra, porque eu aprendi um tema que me era cobrado pelas famílias e eu não sabia nem por onde começar a estudar esse tema. Então, realmente, eu acho que é um diferencial muito importante. Me rendeu tranquilidade de poder acolher, de fato, essa família que sofre quando uma criança não dorme. Esse é o De Frente com Profissionais de Sucesso, uma conversa com os alunos do curso de consultoria de sono infantil que transformaram sua vida profissional através do sono infantil. E hoje eu estou aqui com a doutora Patrícia. Tudo bem, doutora Patrícia? Olá, Dani. Quanto tempo? Que bom rever. É, bastante tempo, né? 2016? Nossa, bastante tempo. Verdade. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui conversando comigo e compartilhar um pouquinho com a gente aí da sua história, viu? Tá ótimo. Vamos lá, Paty, vamos começar então. Conta pra gente um pouquinho como que você conheceu o Instituto, como que você chegou até aqui. Bom, eu fiz, a minha primeira formação não é em medicina, não é pediatra, né? Eu fiz fonoaudiologia e sempre trabalhei com criança. Depois que eu terminei a faculdade de medicina, obviamente, eu fui fazer residência em pediatria. E aí, durante a minha formação ainda enquanto residente, eu fui percebendo algumas queixas que normalmente eram muito frequentes no consultório, no atendimento, e depois continuou na minha vida de consultório. E aí eu queria estudar um pouco mais sobre esse tema e fui pesquisar na internet e descobri o curso da Dani, que naquele momento me cresceu os olhos e eu nem pesquisei outros cursos, fui direto, me inscrevi, porque achei que a forma como como eram dispostas as aulas, o fato de ter outros profissionais, outros olhares sobre o que é o sono me impactou bastante. E aí, na mesma hora, eu me inscrevi, comecei a conversar com a Dani e fiz o curso em janeiro de 2016. Bastante tempo. Eu ia até te perguntar agora por que você escolheu sono. Então, na verdade, foi uma demanda dentro do consultório. Foi uma demanda do consultório, que é uma queixa muito frequente das famílias, né, que o filho não dorme. E aí eu não sabia como ajudar, porque a gente quer ajudar de todas as formas possíveis, né? Num consultório de pediatria, a gente não vê só peso, comprimento, tamanho de cabeça, a gente vê outras questões também. E eu comecei a perceber que o sono influenciava muito nas famílias e quis estudar sobre esse tema específico. Tá. E, Paty, conta um pouquinho pra gente como que eram, então, os seus atendimentos, suas consultas, né? Sua vida profissional antes do curso de consultoria de sono e como que ficou depois. É para falar a verdade, né? Para falar a verdade, por favor. Quando eu ouvi essa queixa, né, as mães falavam, as mães principalmente, né, muito angustiadas porque as crianças não dormiam à noite, durante o dia elas tinham que fazer todas as atividades, ou trabalhar fora, ou simplesmente as atividades de casa, que já eram bastante coisas, né, eu ignorava a pergunta, porque eu não sabia como responder, eu não sabia como acolher essa família, eu não sabia, nem na minha formação, na faculdade de medicina, nem na minha formação enquanto pediatra, eu não tive nada, aula nenhuma sobre o sono. Então, quando as mães me questionavam, ai, meu filho não dorme, eu olhava e falava, e agora? O que eu respondo? Eu não sei o que é o sono, eu não sei a importância do sono, eu não sei o que fazer para uma criança dormir, eu não sei o que é importante. Então, eu pulava essa pergunta e perguntava outra coisa. Vamos para outra coisa. E aí, ele está comendo? Está sentando? Me conta, qual é a atividade do dia a dia? E, literalmente, ignorava essa aflição dessa família. Só que era uma coisa que me fazia mal. Sim, porque não era uma pessoa reclamando, né? Não, e era uma dor para você. Porque eu sempre falo que para as famílias, Paty, é tipo, Deus no céu, pediatra na terra. Então, a gente olha para vocês ali como vocês têm a solução para tudo, né? Tudo voltado para a vida da criança. Então, chegar e perguntar, eu me queixar para você do sono do meu filho, você tem que falar, tá, mas como ele está comendo? Eu acho que para você também era aquela coisa angustiante, né? No final da consulta, eu falava assim, de tudo que aquela família tinha me questionado, eu ficava, caramba, como que eu vou ajudar com sono? E isso foi crescendo à medida que você vai atendendo, o consultório vai crescendo, você vai vendo que a queixa está se repetindo, e parece que eu não estou fazendo nada. Por mais que eu orientasse 1 milhão de outras coisas, uma que eu não oriento é aquela que me tira o sono, porque eu não estou conseguindo ajudar a família. E aí foi por isso que eu resolvi estudar esse tema e nunca mais parei de estudar, né? Não pode parar, né? Eu falo que
Não dá para parar de estudar. A área que você escolheu é uma área que não dá para parar de estudar, né? De fato, Sim, não tá dá. sempre estudando. Então, hoje você consegue olhar para si e ver que você se sente mais segura para falar sobre esse tema? O curso te proporcionou essa segurança que você precisava? Muito mais. É isso que a gente acabou de falar, né? É uma ponta do iceberg, né? Eu comecei a estudar esse tema no curso com a Dani, que me abriu várias portas, me tirou um monte de dúvida e me fez com que conseguisse atender de forma mais integrativa, né, e mais ampla os meus pacientes, as minhas famílias, e fez com que eu pudesse estudar de forma sozinha agora, né, mas que eu tivesse o caminho, né, que eu sei agora por onde estudar, o que estudar, qual literatura, né, da internet é confiável, qual não é, quais são realmente os pesquisadores de sono, os estudiosos do sono, né, em quem confiar. O curso me deu esse embasamento e essa vontade de ir me aprofundando cada vez mais nesse tema, né. Com Sim. certeza eu sou outra profissional depois do curso. Não é puxação de saco, gente, porque a gente não sabe nada mesmo de sono. E é, de fato, uma queixa bem recorrente, né, dentro do consultório. Eu converso com Sim, vários, muito, sempre muito. eu sou. São duas coisas que eu vejo bastante queixa no comecinho. É a amamentação Sim, e sono. Mas tem muito profissional que, quando não consegue lidar com as queixas de amamentação mesmo, às vezes prescreve uma fórmula, o bebê vai para casa e vai mamar a fórmula. Agora, sono não tem o que você prescrever, né? não tem. Vai na farmácia e compra uma lata de sono, e aí Não. não Não, tem e como. nem as medicações que os adultos costumam usar para dormir, é impossível a gente usar isso em criança, né? Então, é bem complexo. E realmente, a amamentação é um outro tema que eu estudo bastante, né? E acho que é uma coisa que eu converso muito nas minhas consultas pediátricas pré-natais, né? As mães se preparam muito para a gestação e para o parto. Depois que a criança nasce, você recebe aquele pacotinho lá de amor e a mãe não tem, a família não tem noção de como é cuidar do umbigo, do que é a amamentação, do que é o sono, né? Que começa lá desde o comecinho. Então, assim, as mães estão muito envolvidas até o parto. Depois do parto, elas não sabem mais nada. A consultoria, né? E o curso do sono, que também tem um curso de consultoria materna, né? Orienta muito isso, desde o enxoval até como a gente orienta essa família quando chega em casa com a criança, quais são os cuidados, né, para evitar os vícios. Olha, eu dando spoiler do curso, os vícios, né, que prejudicam o sono. Então, assim, foi muito bacana porque isso a gente não tem na formação nem como médico e nem na residência de pediatria. Sim. E aí, Paty, você estava até falando que quando te perguntavam de sono, você, tipo, pulava, né? Tipo, qual que é a próxima? Aham. Aí a gente comentou aqui que você ficava chateada por não poder, né, dar uma orientação mais precisa, e tanto os pais saíam sem resposta também, cheio de pontos Continuava. de respostas, né? E aí, como que é hoje? Você sente que você transforma a vida do bebezinho que está ali, da criança que está ali, quando você consegue passar uma orientação para os pais? Você pega famílias que estão muito cansadas, acredito, né? Obviamente, que você pega. E aí, quando você faz a sua consulta de pediatria e você consegue incluir o conteúdo do sono, você sente que você traz mudanças positivas para a vida desse seu paciente? Como que fica a relação entre vocês ali? Eu acho que o principal, né, a principal função de um médico, de uma forma geral, é acolher o paciente, no caso do pediatra, acolher a família, entender, ter empatia, se colocar no lugar daquela família que está sofrendo por aquele problema. E agora, né, tendo um pouco mais de noção do que é o sono, eu consigo entender essa família melhor. Eu não faço mais a consultoria do sono, fiz durante um tempo, mas eu não consegui conciliar com todos os meus afazeres, mas eu tenho algumas consultoras que eu continuo indicando. Então, o que eu faço na minha consultoria como pediatra é pontuar para os pais aonde eu acho que pode melhorar, o que eles podem fazer de melhor para a gente melhorar a qualidade de sono dessa criança. A gente conversa muito sobre as sonecas, os locais das sonecas, onde elas acontecem, o ritual do sono, a gente conversa muito sobre isso. E aí a gente vai tentando fazer pequenos ajustes. Quando eu não consigo, de fato, acolher e ajudar essa família em si, aí eu encaminho para minhas amigas consultoras do sono que fazem uns trabalhos incríveis e realmente modificam a vida dessas famílias e principalmente dessa criança, que é o meu principal objetivo, né? Sim.
Paty, você lembra que a gente teve uma aula de empreendedorismo no curso? Com certeza, foi um marco diferencial na minha vida. Mais um, né? Na aula que é a última aula, né? De empreendedorismo é a última aula. Que é com você, inclusive, né? Isso, eu que dou. Então, eu não tinha Instagram, obviamente, eu tinha Instagram pessoal, mas achava ridículo, coisa feia. Eu vou estar me vendendo na internet. Ai, não vou fazer isso. E na aula eu aprendi que não, que eu posso utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta virtual, uma ferramenta de comunicação, para fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer, que é educação em saúde. Então, o meu Instagram, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu consigo fazer dali uma ferramenta para que eu possa promover a saúde das crianças, promover a saúde das famílias. E eu acho que é muito interessante. Nessa aula, além de eu aprender o Instagram, a mexer, a fazer mídia da minha própria pessoa, do meu trabalho, eu aprendi a cobrar. Ah, é verdade. Porque a gente tem muita vergonha de cobrar, a gente não se valoriza. A gente acha que a pessoa pediu um desconto, e aí você vai se desvalorizando e esquece de todo o investimento que você teve para você chegar ali na frente dele e conversar sobre aqueles temas todos que aquela família demanda. E aí você acaba se desvalorizando. E eu aprendi a me valorizar, foi quase que uma terapia. Eu aprendi a me valorizar no curso e foi para mim foi muito importante mesmo, porque é um choque de realidade, né? Você aprender a se valorizar é um passo muito importante. E quando você se valoriza, o outro te valoriza também. É muito importante. Quando a gente estuda, você que estuda bastante, né? Enfim, todas as pessoas que estão estudando, a gente estuda, coleciona vários certificados, vários conhecimentos, e a gente fica realmente muitas vezes travado na hora de poder valorizar, na hora de cobrar. Isso causa uma certa frustração, né? Porque aí você não se valoriza e aquela pessoa demanda um certo poder, energia sua, e aí você fica, putz, eu podia ter cobrado mais. Putz. Isso, aquela sensação de no final do mês você vê que você ralou um mês inteiro e não ganhou metade do que você deveria, de fato. Do que você investiu. Isso. E financeiro, emocionalmente, de tempo. Isso tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis, e eu aprendi a fazer isso com a Dani, colocar na ponta do lápis para ver o quanto aquele serviço realmente vale. E do que quanto ele vale, o quanto eu vou ganhar em cima daquilo. Eu lembro muito a gente falando de consultoria, que naquela época a gente nem tinha vivido pandemia e tal, que a gente fazia muita coisa presencial, né? Nunca tinha pensado em colocar o valor do combustível. Eu simplesmente ia, né, nas casas e falava, nossa, como assim? E ainda mais o combustível alto, do jeito que está naquela época, também não era tão alto, né? Mas eu nunca tinha colocado ele como um gasto, um custo do meu atendimento. Então, foram detalhes da vida prática que eu só aprendi no curso mesmo. E a gente não pode ter medo, né? Além da gente, muitos profissionais não saberem quanto custa a sua hora, quanto custa para você ir até lá, às vezes você até descobre quanto custa, mas e na hora de cobrar? E na hora de falar, olha, vale tanto. E o medo do cliente, o futuro cliente, falar assim, não quero, e você perder aquele paciente, aquele cliente, e falar, perdi. Mas, às vezes, nesse meio do caminho, eu acredito que talvez você tenha perdido alguns pacientes, alguns clientes, como a gente também, porque nem todo mundo realmente tem condições de pagar o que vale algum tipo de serviço. Mas não pode ter esse medo também, né? Não, não porque quer acabar tendo preço. O que vai embora vem em dobro. Isso. Um serviço bem prestado, né? As pessoas vão se comunicando e você vai ficando famoso, as pessoas vão, não, mas olha, funciona, de fato funcionou com a minha família. E aí passa para o segundo e passa para o terceiro. Então, aquelezinho que você perdeu, daqui a pouco está vindo mais. É só ter calma, paciência. Isso. Que a vida flui para quem faz o correto. Um bom atendimento, né? Uma consulta de pediatria de 15 minutos, o que você consegue, por exemplo, né? Minha consulta dura 1h30, 2 horas, cada consulta. Aí, tá vendo? E ainda quando você inclui o tema do sono, é isso mesmo, não tem jeito. Não dá para você querer fazer uma consulta de 15 minutos de rotina, fazer tudo que o pediatra tem que fazer de rotina já, né? Pesar, medir, conversar, enfim, fazer tudo aquilo ali, ainda falar de sono não tem como. Então, se você precisa estender a sua consulta, olha, sua consulta hoje é 1h30, você falou? 1h30. Então, tem que saber cobrar por isso. E com certeza tem muito conteúdo rico dentro da sua consulta. E é o que você falou, fez um bom atendimento aqui,
aquela mãe vai te indicar para outra pessoa. Sim. Ela vai falar, doutora Patrícia, é excelente, pode ir, vale cada centavo, também fala sobre sono, fala sobre isso, fala sobre aquilo, enfim. E acaba valorizando e vai trazer pessoas para você que é o público de fato que você quer atingir, né? São pessoas que valorizam o seu trabalho. Isso é muito importante. Fico feliz de saber que essa aula de empreendedorismo te trouxe todo esse conhecimento. Mas, nossa, nem imagina, nem avalia o quanto que me foi útil essa aula. Muito bom, fico muito feliz, Paty. Então, hoje, olhando para trás, você consegue identificar, você consegue dizer para a gente que o curso de consultoria do sono infantil, de fato, ele transformou a sua vida profissional com seus atendimentos de pediatria? Transformou. Literalmente, me transformou como pessoa, né? Porque eu aprendi a me valorizar, aprendi a não ter medo de cobrar, me transformou enquanto pediatra, porque eu aprendi um tema que me era muito defasado na minha formação e que me era cobrado pelas famílias e eu não sabia nem por onde começar a estudar esse tema. Então, realmente, eu acho que é um diferencial muito importante e não me arrependo nem um minuto de nenhum centavo que eu investi naquela época, porque me rendeu muito, me rendeu tranquilidade de poder acolher, de fato, essa família que sofre quando uma criança não dorme. Sim, muito legal, fico muito feliz de saber isso. E, Paty, conta pra gente agora como que você faz para conciliar tudo isso, né? Porque você tem aí a sua vida pessoal, você tem a sua casa, você tem os seus atendimentos de pediatria, você faz emergência também? Emergência também. Faz emergência, tá no seu Instagram sempre, tá fazendo, enfim, o seu marketing é o seu financeiro, hoje você sabe cobrar, enfim. Minha própria secretária, eu não tenho secretária no consultório, eu sou minha secretária. Conta pra gente. E não para de estudar, né? E tá sempre estudando, que é super importante, principalmente nessa área. Como que você faz para conciliar tudo isso hoje? Não é fácil, né? A vida não é fácil. A gente se cobra muito, né? E é muito cobrado pela sociedade. Eu tenho meu consultório, que eu trabalho 4 vezes na semana. Tenho um hospital que eu trabalho na emergência 1 vez por semana. Tenho as mídias sociais, né? Instagram, Facebook. Não tenho secretária para tomar conta disso tudo. Então, eu cobro o paciente que está sentado lá na minha frente, não é aquela que saiu e vai ali na secretária e paga, não. Eu que faço tudo, eu faço agendamento, eu faço tudo. Eu emito nota fiscal, eu faço tudo literalmente. Contabilidade também, né? Contabilidade também. É uma questão de prioridades, assim. A gente organiza a semana, quando que eu vou fazer, quando que eu vou ver a mídia social. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda a ver a mídia social, uma equipe de marketing, e aí a gente senta e faz a programação semanal. Terça-feira a gente vai postar sobre isso, quarta-feira sobre isso, quinta-feira sobre isso, e a gente se programa e aí vai soltando as mídias de acordo com a programação. Então a gente vê as fotos, vê texto. Só te interrompendo rapidinho, mesmo você tendo essa equipe, você está por trás, né? Porque eu conheci. Sim, eu tenho que ver, eu tenho que aprovar. Você tem que ler e ver se realmente é aquilo mesmo, e corrigir alguma coisa se não tiver. Exatamente. Então, de certa forma, é uma outra função que você tem ali também, né? Eu não estou ali digitando, liberando exatamente naquele momento, mas eu vejo tudo que sai nas mídias, sou eu que coordeno, né? E eu consigo, assim, é uma questão de prioridade, de se organizar para que tudo encaixe dentro do seu devido lugar. Não é fácil, é um desafio semanal. Tenho vontade de largar tudo? Tenho vontade de me esconder no meio do mato, desligar celular, jogar tudo pro alto? Tenho. Mas aí a gente respira, conta até 10 e vamos em frente. A gente estudar, eu dizia que era para quem gosta, na verdade é necessidade fisiológica. Se você não estuda, você não se aprimora e você deixa de prestar um bom serviço. Então, eu me organizo para tentar estudar quando posso. Às vezes é na madrugada, mas a gente se organizando, a gente consegue sim. É uma questão de querer. Quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E além disso, tem pet, né? Ainda cuida do seu filho. Tenho 2 cachorros doentes, um é cardiopata e outro é diabético, que toma insulina de manhã e de noite. Então, assim... Bom, eu fico muito feliz de ver toda essa transformação, todo esse progresso dentro do seu consultório. Fico feliz também de saber que a aula de empreendedorismo te trouxe bastante conhecimento aí, que você deu uma viradinha, né? Conseguiu agregar bastante coisa. Fico muito feliz também por você ter aceitado o convite. Eu sei que eu já falei isso lá no comecinho, mas estou falando de novo aqui.
Obrigada por ter aceitado o convite. Te considero, sim, uma profissional de sucesso, tá? Porque eu consegui ver que você fez o curso e que você conseguiu, de fato, levar isso para os seus atendimentos e atender uma demanda dentro do seu consultório que é grande, né? As queixas são grandes. O pediatra hoje, o profissional que entende de sono, ele tem um diferencial. Porque a própria pediatria, que é um curso voltado para criança, né? Não fala sobre sono infantil, que diria os outros cursos, não fala. Então, com certeza. Né? Então a gente tem falta assim de profissionais qualificados no mercado para atender essa, e tem crianças nascendo todo dia. Então tipo, é uma demanda grande e falta gente capacitado para poder atender. E quando a gente dá o curso e a gente dá de frente com profissionais assim como você, que realmente aproveitou tudo, agregou tudo e conseguiu fazer disso aprimorar o seu negócio, né? Transformar ali como pediatra, eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto de famílias estão sendo beneficiadas aí com o seu atendimento. E muito feliz por você ter escolhido a gente também, né? Quando você resolveu buscar um curso, enfim, foi aqui que você caiu e aqui você ficou, e foi um prazer enorme ter participado e estar aí nessa história junto com você. E que indiquei um monte de gente, inclusive minha mãe fez o curso, amigas minhas foram fazer o curso. Só o curso no Rio de Janeiro, não foi? Foi. Foi no Rio de Lá Janeiro. na Barra. Eu lembro, isso mesmo. Já indicou bastante gente mesmo. Porque eu acho que é muito importante. Sim, a questão. Antigamente o sono era muito visto como um luxo, né? Quando der, dorme. Isso está mudando bastante, mas ainda tem muito para melhorar. As pessoas estão valorizando, estão dando mais atenção a esse tema hoje, mas ainda falta bastante gente para entender que sono não é luxo, não é para dormir quando der, né? A gente não fala para comer quando dá, a gente fala para comer todos os dias direitinho, porque é importante. Então, a gente tem que dormir também todos os dias e cuidar dessa parte, igual a gente cuida da alimentação, né? Exatamente. E eu tenho certeza que os seus pacientes, as famílias que chegam no seu consultório são muito privilegiadas por terem o seu atendimento aí, e estão sendo muito bem acolhidas, que é o que é importante, né? É o principal objetivo, né? Esse acolhimento todo que você dá também é muito bom. Então é isso, Paty, obrigada por ter tirado. Além de tudo, ainda tirou um tempo para falar comigo. Dá para conciliar, vai. Dá. Quando a gente quer, a gente consegue tudo. Quando a gente quer, a gente faz, né? Então tá, Paty, obrigada. Desejo muito sucesso, muita prosperidade para você nos seus atendimentos aí, que você continue melhorando a qualidade de sono de muitas famílias, tá bom? Amém. Para nós. Um beijo. Muito obrigada, Dani. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Até mais.